Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Vivendo as Escrituras, que essas lives acontecem toda terça-feira, nesse mesmo horário, aqui no Instagram. E hoje nós vamos falar a respeito de santificação, na verdade, de santidade, por ocasião do lançamento do nosso e-book sobre santidade, que é um estudo de caso específico na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês vão ver, à medida que a gente prossegue, vou fazer menção a respeito disso, muito embora hoje à noite, mais especificamente, a minha aula vai ser sobre santificação, os limites da santificação e também o conflito interior do crente, que faz parte da santificação, né, do processo que a gente vive aqui nesse mundo para viver uma vida santa diante de Deus. E aí a gente encontra a dificuldade que é a nossa natureza pecaminosa. Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente lida com o pecado que habita em nós? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os limites da santificação, sua abrangência e o conflito interior do crente. Então, você que está nos assistindo aí pelo Instagram, então já pode convidar outras pessoas, chamar outras pessoas, e lembrando a você que esse e-book que nós vamos lançar hoje, exclusivo, sobre aspectos históricos redentivos da santidade na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele é exclusivo para os membros da nossa comunidade. E caso você tenha interesse em conhecer, é só escrever comunidade aí nos comentários, nossa equipe vai falar com você. Tá certo? Mas, repetindo para aqueles que estão chegando agora, a aula de hoje é uma aula do Vivendo as Escrituras, toda terça, acontecendo nesse mesmo horário. Primeiro, aqui no Instagram, aberto, cerca de 30 minutos. Eu vou falar das limitações, do alcance da santificação. E depois, para os membros da comunidade, eu vou falar sobre os conflitos internos, né, que o crente sofre ao tentar ser santo. E lembrando que essa é a live de lançamento do livro Santidade, Aspectos Históricos Redentivos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse material inédito, ele foi desenvolvido especialmente para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda e teologicamente sólida sobre o que é que significa viver uma vida santa diante de Deus. Lembrando que para você que é membro, já está disponível, tá? Você que é membro da comunidade, já está disponível esse e-book. Mas, sem demora, vamos lá para a nossa live a respeito de santidade ou santificação, né? Que nós vamos entrar por isso. Então, nós vamos começar falando a respeito da abrangência da santificação. A santificação é aquele processo pelo qual Deus nos torna santos diante dele. Primeiro, Deus nos justifica e depois ele nos santifica. A justificação tem a ver com perdão de pecados, a santificação tem a ver com a libertação do domínio do pecado sobre nós. Todo crente verdadeiro foi justificado em Cristo. Isso é um ato de Deus. E ele, então, passa por esse processo de santificação que dura a vida toda. Até o nosso último suspiro aqui nesse mundo, nós estaremos sendo santificados por Deus através do seu Espírito, da sua palavra e dos demais meios que Deus tem ao seu dispor para santificar o seu povo. Então, nós hoje vamos falar, eu quero falar a respeito da abrangência da santificação, que aspectos da nossa vida ela cobre, depois falar dos limites da nossa santificação e depois nós vamos falar a respeito do conflito do crente, como nós já dissemos. Então, vamos lá começar falando da abrangência da santificação. Bom, para começar, nós precisamos lembrar que o pecado afetou o homem todo. O pecado atingiu todas as dimensões da pessoa humana. Ou seja, atingiu não somente o corpo, o nosso corpo foi manchado pelo pecado, mas a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa vontade, nosso arbítrio, nossa consciência, nossa memória, nossa capacidade de escolha,
nossa cognição, capacidade de entender. O pecado nos manchou completamente. Não tem nenhuma dimensão da existência humana que não tenha sido marcada, deformada, atingida, corrompida pelo pecado. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, né, para poder entender a abrangência da santificação. O ser humano como um todo. Quando a gente fala na teologia reformada de depravação total, nós não queremos dizer que todo mundo é tão depravado quanto poderia ser. Nós estamos apenas dizendo que na totalidade do seu ser e da sua pessoa, o ser humano foi afetado pelo pecado. Não tem nada em nós que não tenha sido manchado pelo pecado. Nossas palavras, ações, pensamentos, intenções, infelizmente, todos manchados pelo pecado, desde Adão até o dia de hoje. Portanto, a salvação que Deus oferece para o ser humano é para o homem todo. Não adianta, Deus não salva em partes, né? Tipo assim, Deus salva o corpo, mas não salva a alma, ou Deus salva a alma, mas não salva o corpo. Não. Todas as dimensões da nossa personalidade, todas elas afetadas pelo pecado, como já eu disse, como já falei, elas são redimidas, alcançadas pela salvação que Deus nos oferece. Primeiro, Deus salva a nossa alma ou espírito. Aqui eu uso os dois termos correspondentes, como se fosse correspondente, porque, na minha visão, alma e espírito são a mesma coisa, apenas palavras diferentes para se referir à dimensão espiritual nossa. Mas isso não é nosso ponto aqui, só para esclarecer. Então, Deus, primeiro, ele nos salva nossa alma, nosso espírito, e isso mediante a fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo, nós somos justificados, somos perdoados, aceitos diante de Deus. E depois, na ressurreição dos mortos, Deus vai salvar o nosso corpo, porque ele vai nos tirar da sepultura, vai nos dar um corpo glorioso, glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus, e aí a salvação estará completa. No momento, Deus está nos salvando, já nos salvou, já perdoou, está nos salvando do poder do pecado, e na vinda de Cristo, ele vai nos salvar da presença do pecado. Ele vai nos salvar, nos dando, na ressurreição, um corpo glorioso e maravilhoso, sem pecado, incorruptível, que vai permanecer para todo sempre, na eternidade, com Deus, no novo céu e na nova terra. Bom, aqui nesse mundo, vamos agora falar dessa parte aqui, né? Aqui nesse mundo, nós somos santificados em todas as dimensões da nossa personalidade. Nós aprendemos a gostar mais e mais de Deus e das suas coisas. Eu me lembro, quando me converti, o quanto eu amava a Deus e as coisas de Deus, e nesses mais de 40 e poucos anos de conversão, esse amor só aumentou, essa apreciação, esse gosto por conhecer a Deus, saber mais de Deus, somente aumentou. E é assim que acontece normalmente na vida do crente em Cristo Jesus. Não somente aprendemos a gostar mais e mais de Deus e das suas coisas, mas a nossa consciência aprende a discernir entre o certo e o errado. Quando a gente se converte, como novo convertido, nem sempre a gente tem aquela consciência clara do que é certo e do que é errado. A gente comete muitos erros por ignorância, não é? A gente ainda não conhece. Mas à medida que a gente vai se familiarizando com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, a pessoa de Cristo, a obra dele, a nossa consciência vai ficando mais aguçada. E quando o pecado está à porta, a consciência já avisa. Quando a gente cai em pecado, ela alerta. Ela também nos aprova quando nós fazemos as coisas certas. A consciência é como se fosse a voz de Deus no nosso coração. É claro, isso é subjetivo e não é perfeito por conta do pecado. Mas a consciência, ela é usada por Deus para nos dirigir, para mostrar, olha, isso aqui está errado, a consciência aperta, né? Pô, isso aqui está certo, e a consciência nos louva. Então, no processo de santificação, quanto mais tempo a gente passa, mais a nossa consciência vai ficando afinada com a vontade de Deus, de forma que, por exemplo, hoje, a minha consciência, ela acerta muito mais do que acertava
quando eu era um novo convertido, né? Porque durante esses anos todos eu fui educando a consciência, a minha consciência foi sendo formatada de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus. Uma outra área que é uma outra dimensão da nossa personalidade que é santificada durante o nosso tempo de vida aqui é a nossa vontade. A nossa vontade vai se firmando cada vez mais no querer de Deus. Essa oração, seja feita a tua vontade, não a minha, a gente vai repetir cada vez mais fervorosamente à medida que os anos vão passando e a gente vai entendendo que o querer de Deus e a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade ou os meus desejos. Então, à medida que os anos passam, aquele que está sendo santificado, ele vai amando, a sua vontade vai se firmando mais e mais no querer de Deus. O que ele gosta, o que ele quer, o que ele procura, é mais voltado para as coisas de Deus do que para a carne, como era no começo da sua conversão. Então, novos convertidos, eles sentem muita atração ainda, né? Muito desejo de fazer aquelas coisas que eles passaram a vida toda fazendo. Mas à medida que eles são convertidos, né, e prosseguem, a vontade deles cada vez mais é fazer a vontade do Pai que está nos céus, que é a oração que Jesus nos ensinou. Primeiro em palavras, quando ele nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e ensinou por atitudes, não é? Quando ele, lá no jardim do Getsemane, ele orou, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. À medida que nós somos santificados, essa oração vai brotar muito mais naturalmente do nosso coração. Nossa vontade vai se firmar naquilo que Deus é e aquilo que Deus quer. E também, aqui nesse mundo, à medida que a santificação prossegue, nós vamos aprender a amar o nosso corpo e a cuidar dele. Nós vamos aprender a nos aceitar como Deus nos fez. Essa é uma área que muita gente tem dificuldade, né? Se aceitar como Deus o fez. Por exemplo, uma pessoa autista, que é crente, ela pode ter dificuldades em aceitar o fato de que ela é autista ou que ela tem alguma limitação em qualquer outro distúrbio de saúde mental. Ou uma pessoa que se sente feia, ou uma pessoa que nasceu sim com alguma deficiência, mas à medida que nós somos santificados, nós aprendemos que Deus, mesmo no meio da dor, do sofrimento e da imperfeição, ele tem um propósito. E nós aprendemos a nos aceitar, a nos amar, porque Jesus disse, né, que nós temos que amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, há uma relação entre o amor ao próximo e o amor que a gente tem por nós. Então, à medida que nós aprendemos a nos aceitar, amar, então nós podemos amar e aceitar o próximo também naquilo que é lícito e naquilo que é verdadeiro. Então, com isso, eu falei aqui do gosto, da consciência, da vontade e do corpo. São apenas algumas das dimensões da nossa personalidade que são abrangidas pela santificação à medida que o tempo passa, à medida que os anos seguem. Aqui nós queremos repudiar aquele conceito que algumas pessoas têm de que santificação é apenas espiritual, não é? Quando fala em santificação, as pessoas pensam somente em ir para a igreja, ler a Bíblia, cantar, e, enfim, claro, essas coisas todas fazem parte da santificação. Mas a santificação, ela não acontece só no domingo, ela acontece durante a semana toda. Ela acontece no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na escola, no ônibus, no dia a dia, no trânsito. Deus está nos santificando a cada momento dessa vida. E a santificação não abrange somente os exercícios e as práticas devocionais e espirituais que geralmente a gente faz no domingo na igreja, mas abrange o meu viver, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu visto, aquilo que eu leio, como eu uso o meu celular, como eu uso as redes sociais e assim por diante. Então, eu repudio qualquer tentativa de reduzir a santificação somente ao lado piedoso, né? Entre aspas, o lado assim espiritual. Quando a gente fala espiritualidade, em santificação, as pessoas já imaginam, né, pensa aquelas pessoas orando
de joelhos, jejuando, como eu disse, isso aí é importante. Né? Eu oro e creio na oração, e creio em ir à igreja, creio em usar os métodos, meios de graça que Deus deixou, mas a santificação é mais abrangente do que isso aí. Né? Ela abrange o nosso corpo, a santificação me ensina a zelar pelo meu corpo. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, talvez ali seja o local onde você tem uma teologia do corpo mais clara de toda a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, dá uma lida lá. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, que ele foi comprado por preço, que ele está unido a Cristo, que nossos membros são membros de Cristo e assim por diante. Então, por tudo isso, a gente aprende a zelar pelo nosso corpo, não somente no sentido de cuidar da saúde, mas em termos éticos, né? A nos vestir de maneira sóbria, a não exibir, não expor as partes íntimas nossas a quem não seja de direito, no caso, o cônjuge com quem nós estamos devidamente casados, e assim por diante. Então, repudiamos qualquer tentativa de separar a personalidade humana, a pessoa humana, melhor, eu devia dizer, que é corpo e alma / espírito. A santificação abrange tudo que eu sou. E não só tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Dinheiro, propriedades, bens, casa, carro, tudo que eu tiver, tudo isso precisa ser santificado e colocado a serviço de Deus. Amém? Aqui eu quero dar uma paradinha para dar um abraço aqui para duas pessoas que estão nos assistindo aqui. Primeiro, o pastor Júlio Oliveira, membro há 7 meses do Vivendo as Escrituras, já participou muitas vezes do nosso fórum e faz perguntas, né? Costuma fazer perguntas muito boas aqui. Pastor Júlio, nosso abraço para você, muito obrigado. E também o Daniel Ferreira, que é membro fundador do Vivendo as Escrituras. E ele já entrou no fórum também várias vezes, né, participando com muita alegria. E aqui eu aproveito para lembrar que essa live, agora eu vou falar sobre os limites da santificação, mas antes de falar, queria lembrar para você que essa live é uma live de lançamento do meu e-book inédito, Santidade, Aspectos Históricos Redentivos da Santificação em 1 Tessalonicenses. Então, você pode, esse e-book já está disponível para quem é membro da nossa comunidade. Nesse e-book, eu dou uma visão clara e biblicamente fundamentada sobre como a santidade está enraizada profundamente na obra redentora de Cristo e como ela deve ser vivida por nós cristãos no dia a dia. Um estudo de caso, esse e-book é resultado de pesquisas que eu fiz durante o meu tempo de mestrado e que agora foram todas ajuntadas e nós apanhamos todas elas, editamos e preparamos para você que é membro da comunidade Vivendo as Escrituras. Se você tem interesse em conhecer a nossa comunidade, fazer parte dela, comente aí na área do chat do Instagram, né? Você que está escutando aqui, comunidade. E então você vai, nossa equipe vai entrar em contato com você. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que nós temos mais apenas alguns minutinhos para falar dos limites da santificação. Lembrando que, terminando aqui, eu vou terminar a live falando sobre o conflito interior do cristão, mas isso é para quem é membro da nossa comunidade. Falar agora da santificação, os limites da santificação. Um dos pontos importantes da doutrina reformada da santificação é que ela é imperfeita. Não a doutrina, mas a santificação, ela é imperfeita aqui nesse mundo, né? Ao contrário do que ensinam igrejas, como, por exemplo, aquelas que seguiram o pensamento de John Wesley. John Wesley acreditava na inteira santificação como uma experiência posterior à conversão e que o crente recebia pela fé. Era uma espécie de segunda bênção. E uma vez que o crente alcançava esse estado em que ele chamado de inteira perfeição, inteira santificação, ele não pecava mais. O amor dele era perfeito. Mas, é claro, isso aí não tem fundamento. Wesley é um homem de Deus, foi muito usado por Deus,
mas nem sempre, né, os homens de Deus acertam em tudo que fizeram. E nesse ponto, Wesley se equivocou. Não chegamos, nunca chegaremos aqui nesse mundo a uma situação em que nós podemos dizer que alcançamos a inteira santificação ou o pleno amor, o amor perfeito aqui nesse mundo. Quando nós dizemos que a santificação é imperfeita, nós não estamos dizendo que ela não seja eficaz e real. Nós estamos dizendo que, eventualmente, o crente ele pode cair em tentações e, infelizmente, ele pode acabar pecando. Porque nós não vencemos totalmente aqui nesse mundo os desejos pecaminosos. Os desejos pecaminosos vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Eu sou idoso, né, já fui moço, mas eu digo a você que tentações, elas variam com a idade, as circunstâncias, mas sempre você vai ser tentado de toda forma, de qualquer maneira você vai ser tentado. Nós não vencemos totalmente os desejos pecaminosos e até as nossas melhores boas obras e ações, elas sempre vão estar misturadas com o pecado, infelizmente. A causa é que a natureza corrompida e pecaminosa que nós falamos no início dessa live, ela permanece em nós até o último suspiro. Agora, o fato de que nós reconhecemos a imperfeição da santificação, isso aqui não deve ser um motivo para a gente relaxar, não, viu? Eu não estou dizendo isso para você dizer, já que a santificação é imperfeita, então eu não vou me preocupar. Não, ela é imperfeita, mas ela não deixa de ser real e eficaz. Existe realmente um processo de transformação, de mudança, em que você vai mais e mais ficar parecido com Cristo, você vai mais e mais odiar o pecado, você vai mais e mais se firmar na vontade de Deus e você vai crescer espiritualmente. Então, essa é uma realidade. Apenas que esse processo é inacabado. Ele é inacabado porque você vai morrer antes que ele termine. E, como resultado, nós nunca experimentaremos essa plena santificação ou santificação perfeita aqui nesse mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, aí sim haverá a ressurreição dos mortos, teremos um corpo perfeito, glorioso, imortal, incorruptível, e aí nós vamos experimentar a santidade em toda a sua plenitude. Pois é, gente, você que está seguindo a gente no Instagram, é aqui que nós nos despedimos, né? Nós tivemos 30 minutos de live para vocês, aqui, na verdade, 22 minutos, né? Estou aqui falando há 22 minutos, eu pensei que era um pouco mais, então vamos falar um pouquinho mais, né, para completar os 30 minutos, conforme prometido. Até agora eu estava falando a respeito da imperfeição da santificação. O meu sogro, que é um homem de Deus, é um dos homens mais crentes que eu conheço, ele costumava contar que uma vez ele encontrou um discípulo de igrejas que pregavam a santificação, a perfeição aqui nesse mundo, né? Podemos ser perfeitos aqui nesse mundo, como eu disse, boa parte dessas igrejas seguem o pensamento de John Wesley, não é? John Wesley, aquele homem de Deus, mas estava equivocado nesse ponto aqui. Então, meu sogro encontrou certa feita um membro de uma igreja dessa que, na conversa com meu sogro, acabou dizendo que ele tinha alcançado já o estado de perfeição. E meu sogro disse somente uma coisa para ele: vamos conversar com tua esposa. Vamos conversar com tua esposa. E, com certeza, né, na hora que fosse conversar com a esposa, se fosse sincera, iria dizer: ele não é perfeito, não. Ele estoura, ele nem sempre me trata direito, ele às vezes não é verdadeiro. Enfim, não é? A esposa que nos conhece, ela vai ser a primeira testemunha contra nós se nós dissermos que nós alcançamos a perfeição. Então, aqui nesse mundo, a santificação, de fato, é um processo inacabado, inacabado. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, é que mesmo que seja, mesmo que a gente passe muitos anos, né, que a gente morra, eu estou com 70 anos, vamos supor que eu vá morrer com, sei lá, 85, 90 anos. O fato de que eu fui crente a maior parte da minha vida, né, por cerca de 50 anos não vão garantir um estágio superior de santificação. Somente se durante esses anos eu investi nisso.
eu fiz o que Deus mandou, no sentido de usar os meios de graça, leitura da palavra, oração, confissão de pecados, participação na ceia do Senhor, participação nos cultos. Se eu usei essas coisas corretamente, então esses anos terão valido a pena e eu vou chegar realmente na velhice um homem bem diferente daquele que eu era quando me converti aos 23 anos de idade. Então, é importante que você invista na santificação, em procurar os meios para você mais e mais abandonar o pecado e viver uma vida de santidade diante de Deus. Aqui eu quero agradecer, tem algumas palavras aqui, não é, que foram ditas que eu gostei aqui, ó. A Érica falou assim que a santificação é um processo em andamento. É verdade, muito obrigado. Acho que errei o nome da Érica aqui, mas obrigado, Érica, por isso. Então, queridos, com isso aqui eu estou terminando, está dizendo que o Monteiro é um processo inacabável. É verdade, Monteiro, está certinho. Agora eu vou falar sobre os conflitos da vida cristã, né? Como é que a gente enfrenta essa briga. Mas isso aí é na comunidade Vivendo as Escrituras. Se você tem interesse, vai lá, você coloca aqui comunidade, aqui nos comentários, ou então você vai direto no site vivendasescrituras.com.br. E para você que já é membro da nossa comunidade, hoje é o dia do lançamento do e-book Santidade, Aspectos Históricos Redentivos em 1 Tessalonicenses. Então, só para você entender, como a santidade é essencialmente uma questão de transformação interior, a santidade é essencialmente essa questão da transformação interior, ela atinge também os comportamentos externos, né? A conexão profunda entre a santidade e a história da salvação em Cristo Jesus é o que eu exploro aqui nesse livreto que vai estar, e-book, vai estar disponível para você. E, num certo sentido, a santidade aqui de vida, ela já antecipa a vida que nós vamos ter em glória e nos prepara para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, gente! Nos vemos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tem mais live para você aqui no Instagram, ok? Um grande abraço e Deus abençoe a todos vocês. Agora nós vamos continuar com o pessoal da comunidade. Boa noite. Deus abençoe.